Bom, é importante a gente conceituar a enurese noturna. Então é aquela criança que já deveria ter o controle miccional após os 2 anos e meio, 3 anos mais ou menos, que urina normalmente durante o dia, isso é, como um adulto, tem o desejo miccional e vai ao banheiro, e só urina quando está dormindo. Então ela tem micções involuntárias quando dorme, isso é enurese noturna. A gente só considera enurese noturna após os 5 anos de idade. Até os 5 anos a gente considera como normal a criança fazer xixi na cama. E fazer pelo menos 3 vezes por semana. Então aquela criança que faz ocasionalmente também não é motivo de preocupação. Então a enurese noturna, ela comete 15% das crianças após os 5 anos de idade. Geralmente são crianças que tiveram o pai ou a mãe ou ambos enuréticos. 70% a 80% dessas crianças, o pai ou a mãe fizeram xixi na cama até mais tarde. Bom, aquela criança que faz xixi normal durante o dia, que não se molha, não precisa usar fralda, o problema é só xixi na cama, até os 7, 8 anos, ela não liga muito, ela não se preocupa muito, a mãe também não fica muito irritada com o fato e aceita muito bem. Os problemas vêm após os 8 anos de idade, geralmente. Algumas crianças menos, outras mais, mas geralmente vem a partir dos 8 anos de idade. E é um erro dos pais acharem que essas crianças têm fundo psicológico para fazer xixi na cama. Então, aquela criança que sempre fez xixi na cama, não tem nada de psicológico. Existe uma enurese noturna que a gente chama de secundária, que é aquela criança que já tinha o controle miccional, já tinha tirado a fralda noturna e por algum motivo volta a fazer xixi na cama. Então, geralmente porque nasce um irmãozinho, quer chamar atenção, ou porque na escola aconteceu alguma briguinha. Então, essa sim pode ser um fator psicológico. Agora, aquela criança que sempre fez, então não tem nada de psicológico. E a partir dos 8 anos, geralmente a criança começa a se retrair mesmo. É o momento de começar a dormir na casa de um amiguinho, de dormir na escola, e ela não quer ir, ela tem vergonha. Então, a partir dessa idade, realmente nós devemos atuar porque já começa a trazer um desconforto. Então, é o xixi na cama que acaba causando problema psicológico e não o inverso. Ela faz xixi na cama de ordem ou de fundo psicológico. As causas são multifatoriais. Hoje nós acreditamos que existem três principais causas. Primeiro, essas crianças têm um automatismo da bexiga. O que é isso? A bexiga funciona demais. Então a bexiga contrai sem ela querer. Quando ela está acordada, ela pega e vai ao banheiro. Quando ela está relaxada, e dormir é o relaxamento máximo, escapa o xixi. Então esse é um fator. O segundo fator, essas crianças, elas têm uma diminuição do hormônio que a gente tem no corpo, que chama hormônio antidiurético, que controla o xixi. Então, principalmente à noite isso ocorre. Então essas crianças têm um aumento do volume de xixi. Então elas urinam mais à noite, que é um montante, uma quantidade que a bexiguinha não consegue suportar. E o terceiro fator é que o sono deles é muito mais profundo. A grande maioria nem acorda quando faz xixi. Então o sono profundo agrava o automatismo da bexiga, como eu disse, faz a bexiga funcionar mais. Então esses 3 fatores, associados a causas genéticas e hereditariedade, explicam a enurese noturna. Os pais devem se preocupar assim que a criança tiver a preocupação com o xixi na cama. Então isso geralmente ocorre após os 8 anos. E aí nós vamos conversar, primeiro tranquilizar os pais, tranquilizar que a enurese noturna ela não é uma doença. Então
se a gente não fizer nada, essa criança tem 99% de chance de parar de fazer xixi na cama sozinho, até os 15 anos. Que a cura espontânea é de 10% ao ano, se a gente não fizer nada. E nós devemos ajudar sempre que a criança ou a família se manifeste o desejo. Então, algumas medidas são fundamentais. Primeiro, diminuir o líquido à noite. 2 horas antes de dormir, a gente corta o líquido e faz com que a criança ingira menos água ou a mamadeira, antecipa um pouco. Segundo, sempre fazer xixi antes de dormir. Sempre fazer xixi. Terceiro, se for possível, os pais levarem a criança à noite para urinar. Não precisa acordá-los. Leve dormindo, vai lá e eles fazem xixi. E se essas medidas não surtirem efeito, a gente usa medicação. Hoje existem alguns remédios que a gente usa e esses remédios atuam bastante no controle da enurese. Usamos também um artifício que é chamado um alarme. O alarme é um dispositivo que coloca-se na calcinha ou na cuequinha, que em contato com a umidade ele apita, para tentar condicionar essa criança a acordar na hora de urinar. Então são medidas que nós fazemos em geral e, além do mais, nós motivamos a criança. É fundamental a motivação. Você vai conseguir, você vai parar, nós vamos te ajudar. E não ao contrário, fazer punição, ameaça, ficar bravo. E, sobretudo, retirar as fraldas. Então, a fralda é uma permissão. Nós temos que retirar a fralda para que a criança também sinta a responsabilidade de ajudar no seu tratamento.